A Tiliane vai orar por ele agora. Irmãos, vamos estender as mãos. Eu gostaria que todas as crianças viessem aqui e estendessem as mãos para o tio Carlinhos. Assim, que as bênçãos das crianças é muito importante, amém? Então, todas as criancinhas abençoando o pastor Carlinhos. Amém. Amém. Amém, Papai do céu. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos enviou um presente tão precioso, que é a vida do pastor Carlos. É a presença dele no nosso meio. Senhor, o Senhor enviou ele para nos guiar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho do Senhor. E nós queremos te agradecer. Pedimos que o Senhor derrame do céu, Senhor, bênçãos sem medidas sobre a vida dele, guardando, protegendo, Senhor, trazendo saúde para ele, paz, alegria no coração, a presença do Senhor que é mais importante, Senhor. Ó Deus, guardando a vida dele, Senhor, e como um manto de proteção, Senhor, envolvendo ele, Senhor. Ó Deus, para que ele possa continuar nos guiando, Senhor. Cheio, Senhor, ó Deus, do Senhor, sabendo que na frente dele, do lado dele, ao lado, por todos os lados dele está o Senhor, guiando ele, em nome de Jesus. Amém. Vai, criançada, cadê o bolo? Ah, não? Pode dar um abraço. Glória a Deus. Então vamos lá, criançada, ó. Ah. Tchau, linda. Então vamos lá? Vamos lá, criançada? Vamos? Cuidado. Cuidado. Amém. Vai lá. Lembrando, cadê a Ana Clara? Na faixa de pedestre. Amém, irmãos, que bênção. Irmãos, é bom demais receber oração. Vou começar a pedir mais oração. Ora para mim. Bom demais, que bênção. Vamos colocar aqui o código aqui. Aleluia. Vamos ver se vai sair, hein? Ô, benção. Não tem bolo? Hoje deram bolo. Oi. Ah, é. Dudu tá falando aqui, gente. Carlinhos, esquece não. Novembro tá chegando, né, Dudu? Novembro tá chegando. Irmãos, e o retiro de casais, né? O acampamento de casais em Caldas Novas vai ter como tema a saúde emocional do casal. Achei fantástico esse tema, né? Ainda tem algumas vagas, o Dudu falou, pastor, às vezes a pessoa não vai porque ela não está sendo ainda atualizada, informada, né? Da possibilidade, da oportunidade que ela tem. Então, assim, invista no seu casamento, é uma oportunidade única para você participar, né? Desse tempo tão precioso ali. E como todos nós precisamos, né? Dessa questão da saúde emocional. Então, assim, procura o Dudu, né, para que você possa se informar melhor sobre o retiro de casais. Qual é a data, Dudu? 23? 22, 23, 24 de novembro. Né? Então, tem um prazo ainda aí, olha, e já procure, faça a sua inscrição, dá tempo ainda. Queridos, nós temos falado aqui, né, sobre essa questão do propósito de Deus nas nossas vidas, em relação às origens ali, ao princípio. E falamos ali do propósito de Deus quando Ele criou o homem e a mulher, né, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. E por fim, quando o homem e a mulher estão prontos já,
A Bíblia diz que Deus os colocou no Éden com dois propósitos específicos ali no Éden. Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para fazer duas coisas específicas. O que está escrito lá, irmãos? Cultivar e... Vamos repetir essas duas palavras? Diga comigo, cultivar e guardar. Mais uma vez, diga cultivar e guardar. Você sabe que na neurociência, quando você repete uma palavra, ela se torna uma palavra que cai no seu córtex cerebral, e isso vai fazer com que ela fique registrada ali como uma palavra importante. Por isso a repetição é importante. Quando a gente faz esse exercício com você, não é só para te deixar acordado, não, também. Mas é para que isso fique registrado, tá? E você então possa entender isso, não só agora que você está ouvindo. Você fala, pastor, esqueci da palavra, mas está lá dentro. Está lá dentro, na hora certa, no momento certo, ela vai ser ativada ali dentro, porque você praticou esse exercício. Por isso que é importante você ler, você visualizar, você estar atento, você não se dispersar com as coisas, né? Eu sei que muitas vezes nós não podemos ser daquelas pessoas assim que ficam presas a uma cadeira, a um lugar, né? Porque nada é nosso, tudo é do reino de Deus. Amanhã ou depois tem uma pessoa que está precisando de um lugar, você vai ceder o seu lugar, né, gente? Tem gente que briga, fala, ó, sentou na minha cadeira, ó. Tá vendo, ó, sentou na minha cadeira. Tem gente que vai embora da igreja, irmão, olha lá, está sentado na minha cadeira, né? Fica emburrado. Mas você sabe que isso acontece de forma involuntária, mas faz parte também do aprendizado. Sentar às vezes no mesmo lugar facilita o aprendizado, porque tudo que está em sua volta te leva a recordar aquilo que você estava ouvindo, aquilo que você estava aprendendo. Então, existe uma lógica nisso, né? Mas não precisa ser a ferro e fogo não, tá certo? Então vamos lá, cultivar. Nós queremos entender um pouquinho sobre essa palavra cultivar. Quando a gente estuda a palavra cultivo, conceito cultivo, ele tem essa definição aqui, olha, que é um pouco complexa, mas nós não vamos precisar de nos preocupar com isso não, mas é importante a gente ler. Cultivar é a ação de se obter um conjunto de plantas que foi selecionado tendo em vista um atributo particular, ou combinação de atributos, e que é claramente distinto, uniforme e estável nas suas características, e que, quando propagado pelos métodos apropriados, presta atenção nessa última expressão, retém as suas ou essas características. Então isso é cultivar, você proliferar uma cultura que faça com que atributos que nela foram inseridos, ou trabalhados, ou elencados, ou preservados até, possam dar prosseguimento e não se perder. Isso é o propósito da cultura. E até hoje, né, dentro dessa questão de se trabalhar o plantio, a ciência do plantio, ela cresce cada vez mais, principalmente no Brasil. Em termos de plantio, o Brasil é primeiro mundo, não sei se você sabe disso. Em termos de plantio, o Brasil é primeiro mundo. Na pecuária não, ainda que nós somos exportadores, somos grandes pecuaristas, mas nós estamos muito atrasados, se perde muito ainda nisso, né? Estamos evoluindo, mas em termos de agricultura, nós já somos primeiro mundo, né? Existe aí algumas como se diz, a ciência da agricultura tem evoluído de forma extraordinária. Agora, em suma, aqui para nós entendermos aqui, presta atenção, cultivar então é a habilidade de se propagar uma cultura. Nesse caso que nós estamos falando aqui, uma espécie de planta. Cultura do milho, cultura do arroz, do feijão, da laranja. Utilizando métodos apropriados a fim de não só conservar as características originais, mas também se obter melhoramento em tal cultura. Quantos estão
comigo até aqui, prestando atenção nessa questão da cultura. Então Deus vira para o homem e fala para ele assim, ó, o que você vai fazer com o jardim? Primeira coisa, o que você vai fazer, gente? Cultivar. Então, não é só lá e dar uma capinadinha, irmãos. Tem toda uma ciência por trás aí. Você vai propagar esse jardim. Você vai fazer com que esse jardim se expanda. Com que esse jardim ultrapasse as fronteiras nas quais ele está estabelecido. Você vai fazer com que esse jardim, ele se expanda para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E você não só vai conservar aquilo de qualidade que ele tem, mas você vai ampliar essa qualidade, porque eu te dei sabedoria e inteligência para isso. Veja que nós estamos falando de um país que está na ponta da tecnologia da agricultura e que, infelizmente, como seres humanos, fomos contaminados pelo pecado. Os cientistas comprovam isso, nós não utilizamos de 5 a 10% do nosso cérebro só. Nós somos totalmente ignorantes em relação ao potencial cerebral que nós temos. Nós somos ignorantes, nós somos, desculpa a expressão, nós somos retardados diante daquilo que Deus nos criou para ser. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sem ser de forma pejorativa, mas nós somos retardados diante daquilo que Deus nos criou para ser. Agora, Deus está falando com um homem que está completamente lúcido em todas as suas faculdades mentais. Ele não está contaminado. Então, é uma missão extraordinária. É uma missão extraordinária. Deus está falando para ele, você vai pegar isso que eu coloquei nas suas mãos, como uma semente, e você vai cultivar isso. Você vai cultivar isso. Todos os dias que eu vier no jardim, você vai me surpreender. Você vai falar para mim o que foi que aconteceu. Irmãos, era uma missão extraordinária. Sendo assim, presta atenção, coloquei. Quando Deus disse para cultivar o Éden, estava dando uma ordem para o homem cuidar. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa palavra cultura, você vai entender isso. Para o homem cuidar, espalhar, ampliar, propagar, disseminar o próprio jardim. Espalhar esse jardim sobre toda a terra, como tendo ele o que, gente? A cultura do reino. Diga comigo, a cultura do reino. Aquele jardim carregava nele não só plantas, frutas, animais. Ali naquele jardim existia a cultura do reino. Daqui a pouco nós vamos falar das características da cultura do reino. Então Deus está falando aqui para Adão, eu quero que você dissemine, que você espalhe, que você cultive esse jardim por toda a face da terra. Amplie isso que eu te dei. O jardim do Éden estava em um lugar específico no Oriente. Era uma região, não se sabe a metragem disso, mas era algo totalmente limitado. Eu entendo, irmãos, não está isso na Bíblia, mas eu entendo que era no centro da terra. O jardim do Éden foi plantado no centro da terra. E nós já falamos sobre isso. Dali surgia um rio, e esse rio se espalhava em 4 braços. E quando a expressão da Bíblia diz que um rio se espalhava em 4 braços, penso eu que era para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Por que Deus está trazendo um rio que sai do Éden e que se espalha por toda a terra através de 4 braços? Porque Ele está dando uma ordem para o homem. Você vai pegar esse jardim e vai cultivar esse jardim por toda a terra. Ele precisava dos recursos para isso. E Deus está proporcionando para ele todos esses recursos. Vamos falar um pouquinho mais sobre cultura. Presta atenção, o que é cultura? Etimologicamente falando, quando nós falamos sobre a palavra cultura, essa palavra vem do latim, colere, e essa palavra, por isso que eu falei, é justamente cuidar. A palavra cultura é cuidar de, vem dessa palavra latina, colere. Então presta atenção, quando a gente fala de agricultura, é cuidar ou tomar conta do agro. A palavra agro é uma palavra grega, que significa campo. Então, agricultura é a cultura do campo,
ou cuidado que se tem com o campo. O cuidado. Ter-se uma cultura é ter-se um cuidado, é ter-se um zelo, é zelar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus te deu um jardim. Esse jardim é a sua casa. Esse jardim é o seu Éden, é o seu casamento, são seus pais, são seus filhos. Será que nós temos cuidado, antes mesmo da nossa casa, do nosso lar, nós temos cuidado de nós mesmos? Esse jardim que Deus nos deu, a palavra cultura, cuidar. Você sabe que a palavra cultura que vai dar origem à palavra culto. Não só o culto que nós fazemos a Deus, mas a pessoa que tem o atributo de ser uma pessoa culta. Uma pessoa que não tem cuidado com as coisas, é uma pessoa que não tem cultura. É uma pessoa que está destituída dessa sensibilidade do trato, do zelo. E às vezes nós temos sido assim. Então Deus colocou algo precioso nas mãos de Adão e falou assim: a primeira coisa que eu quero que você faça com esse presente que eu te dei, cuida dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então cultivar é o que, gente? Cuidar. É Deus, em outras palavras, dizendo para Adão: eu estou te dando esse presente, eu quero que você cuida dele. Cuide. E cuidar não é só preservar. Cuidar é fazer com que aquilo promova o potencial pelo qual ele foi criado. E que naquele momento está latente. Porque se você só guardar, que é a segunda etapa, né, da ordem, se você só guardar aquilo e não lançar aquilo em terra, não utilizar aquilo, não lançar mão daquilo, aqui também se perde. Tudo que não é manuseado, tudo que não é trabalhado, tudo que não é artesanado, tudo que não se coloca a mão, que não se trabalha, a tendência é se perder. Eu me lembro uma vez que eu ganhei um gravador. Irmãos, gravador daquela época era uma coisa chique demais. Eu ganhei esse gravador de presente. Você apertava duas teclas aqui, o REC. Quem tinha esse gravador? Ó, tá vendo aí? Ó, você vai descobrindo a beira. Você colocava uma fita cassete lá e você gravava. Gente, era um espetáculo. Você colocava perto das pessoas assim, gravava a voz das pessoas. Era uma coisa extraordinária. Você gravava música com aquilo. Então, o pessoal aí dessa geração atual não sabe o que é isso. Mas aquilo era espetacular. Só que eu cuidava tanto daquilo, pastor, eu cuidava tanto daquilo, quase que eu quase não usava. Uma vez eu coloquei uma fita, Lúcia, e fui escutar, o trem, pá, arrebentou lá dentro. Não foi a fita que arrebentou, foi uma borrachinha que tinha lá dentro. A borrachinha arrebentou, que fazia o gravador rodar lá dentro, né? Vai lá para o conserto, porque naquela época o conserto era caro. Aí ele falou assim: não, isso aqui não é caro, mas você não sabe por que essa borrachinha estragou. Falei assim: ué, devia estar velha, né? Ela falou assim: não, ela não estava velha, ela estava sem uso. Ressecou. Falou assim: ó, quanto mais você usar o aparelho, melhor. Olha, gente, que interessante. Lógico, tudo que se usa se desgasta. Mas se você não usa, se desgasta mais. Pega um carro e bota ali na garagem e deixa ele lá, quietinho. Meu carrinho está aqui, ninguém mexe. O que vai acontecer com esse carro? Vai acabar rapidinho. Primeira coisa que acaba, bateria. Vai embora rapidinho. Fabinho que sabe, né, Fabinho? Carrinho parado, lá tem que sempre dar uma ignição, porque senão... Então, gente, Deus está falando, cuida. Coloque em movimento, cuida daquilo que eu coloquei nas suas mãos. Dentro da antropologia e da sociologia, esse conceito é muito utilizado.
Conjunto de conhecimento. O que é uma cultura? É conjunto de conhecimento dos saberes, das crenças, dos valores, das tradições, ou seja, dos costumes daquele povo, das habilidades e dos hábitos daquele povo, ou seja, do modo de vida daquele povo. O conjunto dessas coisas, dentro da antropologia e da sociologia, é tido como cultura, a cultura daquele povo. Se você vai estudando sobre isso, a cultura era dada apenas às pessoas de elite. Falar a cultura elitizada, a cultura das pessoas que tinham sapiência, que conseguiam refletir sobre os conceitos da vida. Com o passar do tempo, existiu depois a cultura popular, porque tudo é cultura, as artes são cultura, né? Tudo que se produz dentro de uma sociedade é cultura. E tem cultura que é terrível, né, irmão? Você pega um funk, uma letra de um funk, é possível que isso é cultura, né? Mas vamos ter paciência. Essa socióloga, ela vai dizer para nós assim: cultura é a lente pela qual enxerga o mundo. Você sabe disso, que todos os povos enxergam os outros povos por uma lente. Você vai na Europa, por exemplo, você estranha. Eu fui na França, por exemplo, eu falei assim: gente, eu não quero vir mais nesse lugar aqui, povo seco, sem educação. Povo... Mas por quê? Porque eu os enxergo com a minha lente. Eu espero que eles venham, façam carnaval comigo. Não, eles estão do jeito deles. Quando estão entendendo o que eu estou falando lá? Estão do jeito deles. O inglês, o britânico, né? Mas tem as suas qualidades também. O Charrier estava me falando, ó, o britânico tem toda aquela, né, aquela postura, aquela coisa dele lá, mas você não vai ver um britânico, só fazendo um comparativo aqui, né? Eu fui em Salvador também, e é interessante essa questão, cidade tem a sua cultura, região e região tem sua cultura, né? Eu fui em Salvador com a Sandra, nós estamos lá no Pelourinho, subimos lá o elevador Lacerda, e aí estamos lá no Pelourinho, e aí eu estamos sentados lá tomando sorvete. Irmãos, eu pensei assim, nossa, é briga. O homem levantou assim, arrastou a cadeira, começou a gritar, mas gritar alto. Falei assim, nossa, vai matar. Aí eu olhei, quando é fé, os dois levantaram da cadeira e deram um abraço, irmãos. Cultura deles. Eles conversam brigando. Eles conversam brigando. Você fala assim, nossa, vai matar. Daqui a pouco eles dão um abraço, sai. Então, a cultura é a lente pela qual você enxerga o mundo. Olha como isso é importante. E tudo isso que eu estou falando aqui, eu quero que você reflita em relação à cultura do reino. Nós não temos muito tempo, vai trabalhando isso na sua cabeça. Max Weber, ele vai dizer, é um sociólogo também, ele vai dizer, cultura é aquilo que faz sentido para mim, significado. Tudo isso é cultura. Então presta atenção nisso aqui, ó. Qual foi o propósito de Jesus? Se você tem uma ideia limitada do projeto de Cristo, você vai dizer, o Senhor Jesus veio morrer e nos salvar. Lógico. Isso, para mim, é o mais importante da sua missão, porque sem isso, nada tem sentido. Obrigado, Cláudio. Mas esse não é o propósito central, não é a missão central de Cristo Jesus. O propósito de Cristo é manifestar sobre a terra os atributos, ou seja, a cultura do reino dos céus. Você percebe isso em todo o Evangelho. Todo o Evangelho você percebe isso. Vamos lá. Ele começa pregando, aliás, antes dele, João Batista começa pregando o quê? Qual que é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos por quê? Porque é chegado a vós, o quê, gente? O reino dos céus. E outra coisa, irmãos, não é arrependei-vos porque nós estamos indo para o reino dos céus. Arrependei-vos porque nós vamos embora para o reino dos céus. Essa não é a mensagem. Qual que é a mensagem? Arrependei-vos porque está chegando
O evangelho sempre foi esse. Está chegando o reino do céu. O projeto de Deus sempre foi trazer o céu sobre a terra. Então, para nós entendermos assim, de uma forma muito clara isso, vamos lá para o final, só para você ler isso lá no final. Abre lá em Apocalipse 22 para você ver. O que está escrito lá? Joga, não tem jeito de jogar, né? Deixa eu ver, cadê meu celular? Pega uma Bíblia para mim. Daí, Cláudio, você tem a Bíblia aí? Capítulo 22 de Apocalipse, ó, lá no finalzinho. Cláudio, está pertinho, você está em Judas, João, aqui. Isso aqui já é a sua leitura, Cláudio? Que show. Não é 22 não, irmãos, é 21, tá? Não, é. Me ajuda aqui, Cláudio, que eu não estou sabendo. Capítulo 21. Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21. Verso 1. É aqui? Essa mesmo, pode ser. Então vi um novo céu, uma nova terra. Primeiro céu, primeira terra passaram, o mar já não existe. E o que ele viu no verso 2? A cidade santa, a nova Jerusalém. O que ela fazia, gente? Então solta aí. Mas por que ela não ficou lá, não é verdade? Nós não estamos querendo ir para lá? Quantos querem ir para o céu além de mim? Eu quero, irmãos. Por quê? Porque o céu é o lugar daqueles que são redimidos pelo sangue do Senhor. Mas o projeto de Deus sempre foi trazer os céus para um dia isso vai acontecer para sempre. Está aí falando. Ó. O que ela fez? Ela descia e vinha sobre a terra. Então, o propósito do Senhor sempre foi trazer o reino que está nos céus sobre a terra. O que Ele nos ensinou na oração? Pai nosso, venha a nós o teu reino. Não é leve-nos. A oração não tinha que ser assim. Senhor, leve-nos ao teu reino. Mas não é isso. O que a oração é? Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade aonde? Como ela é feita. O projeto de Deus é trazer a cultura do céu sobre a terra. Recebe isso agora. Recebe aí na sua vida. Digo, o projeto de Deus é trazer a cultura dos céus sobre a terra. E tudo que o diabo quer é que nós amaldiçoemos essa terra. E a gente está fazendo um papel de balão, só amaldiçoando. O que os 10 espias fizeram quando entraram na terra prometida? O que eles fizeram? Essa terra tem mesmo leite e mel, só que também tem gigante, tem luta, tem peleja, essa terra não presta. Então a gente vive assim, amaldiçoando aquilo que Deus nos deu. É isso aí. Mas Deus quer mudar a nossa mentalidade, você recebe? Em nome do Senhor Jesus. E aí eu fico preocupado com isso, irmãos, porque se nós não mudarmos a nossa mentalidade, Deus vai levantar uma próxima geração. A geração daqueles lá, ó, lá atrás, lá, ó, que dá do bracinho lá, olha lá, que gracinha, olha lá, ó. Vai levantar aquela geração lá para trazer o reino dos céus sobre a terra. Eu creio em nome de Jesus. Os atributos do reino. Até que ele venha e estabeleça o reino de Deus para todo sempre. Então, escute aqui, o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer isso. João Batista pregou isso. O que Jesus pregou? Mateus capítulo 4, verso 17. Foi a mesma pregação. Quem que abre aí e me ajuda? Mateus 4, 17. Gente, será que
Eu estou falando assim, minha boca está secando. Acontece com vocês também? Está secando demais, não sei o que é isso. Está muito seco, né? Ah, então tá. Eliane já me explicou o que é aqui. Irmãos, Mateus 4,17. O que Jesus pregou depois de João Batista? Começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos. Por quê? Por que é para arrepender? Porque está chegando o reino. Ou seja, para que entremos nesse reino, olha o que ele vai falar para Nicodemo: você precisa nascer de novo. Para nascer de novo, você precisa se arrepender. O arrependimento é para a salvação? Mas o propósito não é só a salvação, é para que você entre no reino. Você entre no reino. Escute, irmãos, presta atenção. Por que Moisés foi levantado? Por que Moisés foi levantado? Com qual propósito? O que você vai me dizer? Libertar Israel, o povo de Deus, do... Não, irmão, não foi para isso. Foi para levar o povo de Deus a uma terra que mana leite e mel. Fazer de um povo que era escravo uma nação independente e que tinha liberdade de adorar o seu Deus. O propósito não era só ser libertos, quantos estão entendendo? Mas nós ficamos só na libertação. Vocês entendem isso? Está bom demais. E se nossa mentalidade ficar só na libertação, a gente morre no deserto. A gente morre no deserto. Aliás, ou morre no deserto, ou vai querer voltar para onde? Para o Egito. Porque se a nossa mentalidade não for uma mentalidade de reino, de terra prometida, o que a gente faz? A gente se desgasta no deserto, não tem força, começa a murmurar, ou morre no deserto ou volta para o Egito. Quem que perseverou até o final, não morreu no deserto, entrou lá dentro, e quando estava com 85 anos, virou para o Josué e falou assim: pode me dar aquilo que Deus me prometeu, que eu vou lá e vou tomar. Eu estou com 85 anos, me sinto com 40. Quem foi? Caleb. Porque a visão dele era uma visão de quê, gente? Reino. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O deserto não mata gente assim. Deixa o Espírito de Deus falar com você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus mudar a sua mentalidade nessa manhã. Alguém me disse, acho que foi o William que me falou esses dias, falou assim: não adianta o político vir e falar assim: poxa, mas eu trouxe 50 milhões para a cidade de Araguari. Não adianta isso. Pode trazer 50, pode trazer 100 milhões, pode trazer 1 bilhão. Isso não vai adiantar nada. O que precisa mudar é a mentalidade. A mentalidade. Quando se muda a mentalidade, quando se muda a cultura, o pastor Horácio falou aqui, quando a cultura é mudada, irmãos, 10 reais se transforma em 1.000. Quando a cultura não é mudada, 100 milhões vira zero, vira nada, acaba, desaparece. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Desaparece ou não desaparece? Desaparece. A pessoa fala assim, eu estou ganhando um salário. Deus, paciência, porque quando eu estiver ganhando 10 mil reais, você é fiel no dízimo, na oferta. Não vai. Porque a Bíblia vai dizer o que, irmãos? Quem é fiel no pouco. E sabe como é que você vai alcançar os 10 mil? Sendo fiel no pouco. Tem gente que quer avançar na lua pensando que é queijo, não é assim. Não quer ter a cultura do plantio. Tem a cultura do fast food. Pede, passa 10 minutos, está demorando demais. Se nós não mudarmos isso na nossa vida, como que o Brasil vai mudar? Bate no peito aí.
Fala assim, aqui, ó. Irmãos, o Brasil muda comigo. Vamos parar de botar a culpa em todo mundo, sim ou não? O Brasil muda comigo. É aqui, ó. Quando é que o avivamento virá? Aqui, ó. Avivamento vem aqui, ó. É na minha mudança de mentalidade. Então o projeto de Jesus foi manifestar sobre a terra os atributos, a cultura do reino. A cultura do reino. Deixa eu passar mais esse aqui e a gente acaba aqui. A gente termina. Presta atenção. Evangelho da graça e evangelho do reino. Escute isso aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. O que é o evangelho da graça? A palavra evangelho, as boas notícias. As boas notícias. Você tem essas duas expressões, evangelho da graça. Na Bíblia você tem expressão evangelho da graça, você tem expressão evangelho do reino. Você tem essas duas expressões. O que o evangelho da graça é? O evangelho da graça revela Jesus como salvador das nossas vidas. Aquele que veio resgatar o homem do pecado, da morte e do inferno. É a graça de Deus. O que nós podemos fazer para ser salvo? Nada. A única coisa que eu preciso fazer para ser salvo é me arrepender. O resto não é comigo. Porque não há nada que eu faça que pague os meus pecados. Quantos estão entendendo, irmão? Nada, isso é graça. Sem a graça de Deus, nós estamos perdidos. Sem a graça de Deus, a porta vai continuar fechada. Graça é o que abre a porta para o reino de Deus. É a graça. Graça é a chave para a entrada no reino. É a graça do Senhor. Agora, presta atenção. O evangelho do reino revela agora Jesus não é como Salvador, revela Jesus como quê? Senhor. É diferente. Senhor. Você quer ver o evangelho da graça? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer ver o evangelho do reino? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque assim achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tem gente que para só no evangelho da graça. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebeu o alívio de Jesus, ó. 10 leprosos. Senhor, Senhor, que desespero, nos cura. Vai lá no sacerdote, se apresenta a ele, vocês serão curados. Os 10 foram. Quando eles no caminho estavam curados, quantos voltaram? Porque muitos querem só a graça. Poucos querem voltar aos pés do Senhor. Agora eu não quero só um Salvador, eu quero o Senhor da minha vida. Um dia eu vou pregar sobre a importância das mãos, dos pés e da face. Aí a gente vai entender isso melhor, mas presta atenção. O Evangelho da Graça fala daqueles que procuram as mãos do Senhor. O socorro de Jesus. Pedro afundando, Senhor, socorre. Agora o Evangelho do Reino fala daqueles que se prostram aos pés do Senhor. Cadê o pessoal do louvor? Sobe aqui, vamos terminar. Onde nós estamos? Buscando as mãos ou buscando os pés do Senhor? O favor ou entregando a Ele a nossa vida e o nosso coração? Ele é só Salvador ou Ele também é Senhor? Quando Ele é Senhor, Ele é Rei. Quando Ele é Rei, o reino de Deus entra dentro de mim. Fique de pé, em nome de Jesus, vamos orar. Olha isso aqui, vou desligar aqui o computador, espera aí só um pouquinho, irmãos. Deixa eu desligar aqui. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu desligar aqui o projetor, pessoal liberando. Quando o povo estava no Egito, qual que era a mentalidade do povo? Mentalidade de escravos. Sim ou não? A mentalidade de escravo. Escuta, todos nós temos um pouco disso.
Às vezes em grande quantidade, às vezes em pouca quantidade. Mas todos nós temos uma quantidade disso na nossa cabeça, na nossa mente. Restrita, limitada. Porque nós passamos por esse mundo, nós fomos oprimidos, nós fomos humilhados, nós fomos ridicularizados, nós machucados, nós pecamos, nós praticamos iniquidade, pecado. Isso tudo faz com que nos tornemos escravos, porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado é o que, gente? Escravo do pecado. E essa mentalidade vai entrando na nossa vida, essa mentalidade de escravidão. De ser favorecido, de receber as coisas de, sabe, eu preciso, eu careço, eu necessito. E a mentalidade de conquista sai de nós. Mas quando Deus nos criou, Ele falou assim, ó, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e fazer o que com ela? Sujeitai e dominai. Presta atenção, nós não fomos feitos para sermos sujeitados e dominados. Nós fomos feitos para sujeitar e dominar. E o que o diabo fez conosco, nos levou ao pecado. O que o pecado fez conosco? Nos sujeitou e nos dominou. O diabo veio para nos sujeitar e nos dominar. O que Jesus veio fazer conosco? Nos tirar da escravidão, da sujeição e do domínio. Mas não é só isso, irmãos. Colocar uma coroa de autoridade na minha cabeça, na sua cabeça. Porque você é filho do rei. E você foi feito para sujeitar e dominar. Não são os vícios que podem te dominar. Você domina os vícios. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Você recebe? Não é o adultério que vai te dominar. É a fidelidade de Deus no seu coração. Porque você não foi feito para ser escravo. Você foi feito para ser dominador. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. A unção do Espírito Santo está aqui nessa manhã, sobre a sua vida. Há uma unção de reis e sacerdotes aqui. Unção de reis e sacerdotes. Vamos adorar a Ele. Adora a Ele. Vai pedindo para o Espírito Santo mudar a sua mentalidade. O que o apóstolo Paulo diz, irmãos, antes do pessoal do louvor começar? O que ele diz? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso que, gente? Culto. Olha a cultura aí. Vosso culto racional. E não vos conformeis. Olha a escravidão aí. Não vos conformeis com este século. Não tome a forma daquilo que tenta te manipular, daquilo que tenta te prender, daquilo que tenta decretar sobre a sua vida os limites daquilo que Deus quer que você alcance. Não vos conformeis com este século, mas faça o quê? Transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloca a mão na sua cabeça e cante essa canção. Deixa o Espírito Santo começar a transformar seu coração, sua mente. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Pai nosso, vem, 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 vem. santo é o teu nome. Fala para Ele, vem, vem, vem. Teu reino buscamos, Santo, tua vontade seja feita. aonde, meu irmão? Na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre a sua vida nessa manhã. Deixa o céu descer sobre a sua vida nessa manhã.
Deixa o céu descer. Muda Deus, muda Deus, muda Deus. Deixa o céu descer. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Deixa o céu descer. Traz sobre nós a cultura do reino. E deixa o céu descer. Cultura do reino. E deixa o céu descer. Vem, 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 vem. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Declare nessa manhã. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Mais uma vez, diga. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. De novo, de novo, de novo, de novo. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Levante as mãos a Ele. Está nesse lugar, meu amado. Está nesse lugar. Há uma unção de Deus aqui, meu amado. Uma unção de Deus, sabe? Nas pequenas coisas. Esses dias, pessoa até num carro bonito, irmãos. Pegou uma garrafinha, acho que uma Heineken, acho que uma coisa assim. Jogou assim para fora do carro. Fiquei pensando, por que essa pessoa fez isso? Cultura. 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 Por que os pais levam as crianças a ouvir um funk que perverte a mentalidade de uma criança? Cultura. Por que essa igreja tem pago um preço para colocar aqui um colégio? Tem princípios do reino de Deus. Cultura. Cultura. Nós podemos ser beija-flor jogando uma aguinha numa floresta incendiada, mas nós não vamos abrir mão da cultura do reino. Só você que está comigo, dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia! Oh! Mais forte esse aplauso ao nosso Deus. Santo! Senhor te abençoe, uma semana de vitória sobre sua vida, em nome de Jesus. Congresso das Mulheres está fazendo inscrição. Quem? Lá no fundo, tá, gente? Quem ainda não fez a inscrição, tem alguém ali ajudando na inscrição, tá? Anote. Quem mais que eu não estou vendo? A Karina, parece que é. Mariluz, tá? Ajudando na inscrição. Congresso das Mulheres, tá bom? Obrigado, viu?